Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? Sabadão, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição. Então roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente e mais um sábado. Hoje começou a Semana Santa, uma semana muito especial na qual nós sempre nos lembramos do sacrifício de Cristo, mas durante essa semana, além de nos lembrar, nós nos reunimos para estudar a Palavra de Deus e é por isso que eu sei que aí na sua igreja deve estar rolando a Semana Santa. Seja em pequenos grupos, seja na igreja, meu pedido para você é não deixe de participar. E não participe sozinho. Leve seus amigos, leve seus conhecidos, leve seus interessados, aqueles que estão afastados da igreja. Essa é a semana de você visitar e trazer esse pessoal de volta para o caminho do Senhor. Então lembra de uma coisa, se você é cristão, a missão não é uma opção, é o único caminho. Então vem com a gente viver essa missão. Hoje eu tô aqui com meus amigos especiais que estiveram com a gente na semana passada, eles que fizeram história aqui, a galera tá pedindo pra vocês ficarem mais episódios além desses dois aqui, tá legal? Vou começar apresentando aqui Pastor Natanael, Pastor Hélio, tudo bem com vocês? Tudo certo? Como é que você está, Pastor Hélio? Pastor Gabriel, uma bênção estar com vocês novamente aqui, repetindo a dose. Uma alegria para a juventude da PAC. Deus abençoe cada um de vocês. Você viu que ele brincou com a gente, convidando a gente? Sim. A gente acreditou? Acreditou, né? E a gente continuou, né, cara? Estamos aqui, né? É um privilégio aí novamente, né? E lembrando aí, mandando um abraço pra galera jovem aí, os desbravadores também. Então, os desbravadores aí, os aventureiros que porventura estejam nos ouvindo, né? Os líderes também. Sim. Então, um abraço para todos eles, para toda a juventude da Paulista Central e do planeta Terra. Aproveitando o gancho, Pastor Hélio, né? Mandar um abraço também à galerinha do Castelo. Tô lá fazendo uma semana especial com eles ali. Você já foi, pastor? Agora você tá querendo voltar? Justamente. Não. Eu tô lá ajudando ali. Entendi. O capelão, ele está em recuperação. Deus abençoe o pastor ali, o Zé Neto. Eu fiz uma cirurgia, então que Deus possa guardá-lo e guiá-lo. E estamos ali ajudando. Que bênção. Pra quem não sabe, o pastor Natanael é responsável pela mordomia da PAC e o pastor Hélio é responsável pelo MDA, Ministério dos Bravadores e Aventureiros, né? Isso, ambos aqui trabalhando na Paulista Central. Muito bem, meninos, o povo de casa veio aqui hoje pra gente estudar a lição e... Então vamos estudar a lição. Tem gente que tava apurada aqui pra começar. Não, vamos começar a gravar e tal, não sei o que tal. Agora a gente vai estudar a lição. Mas antes de começar a estudar a lição, pastor Natanael, faz uma oração pra gente. Grande Deus e Pai, quero agradecer por esse momento especial da lição. Que o Senhor possa nos guardar, nos guiar, dirigir o nosso estudo. É o que eu te peço por Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos estudar a lição. Deixa eu virar o nosso timer aqui. Muito bem, altares para recordar. A tirinha tem 3 quadros e aqui está a história de Abraão. Qual a impressão de vocês com essa tirinha? Quer começar, Natanael? Pode começar. É mesmo? Eu vejo assim, quando você olha para as fases ali, né? Você vê que a tira ela fala assim, Gênesis 15, Gênesis 22. Então, entre o capítulo 15 e o capítulo 22 passaram alguns anos. Não foi assim de um dia para o outro. Não. Né? Então, eu vejo tudo que é um processo. Por exemplo, ali, ó. Ali, Deus faz a promessa. Capítulo 12, né? Depois do capítulo 12, ali no capítulo 15, é o concerto, a aliança que Deus faz. Então, é desde o capítulo 12, desde a saída, depois vem o capítulo 15, que é a aliança que Deus faz. E então... A concretização ou o ponto mais alto ali, que é a confirmação do entendimento de Abraão e do entendimento do filho dele também. Sim. Então, assim, é todo um processo, pastor Gabriel, de Deus trabalhar na vida do adorador. Sim. E eu vejo o tema da lição também como algo assim que fecha bem certinho com a ideia aqui do processo, porque altares para recordar. Se você olhar todo o contexto de altares na Bíblia, os altares são para marcar território. Eu até mencionei na lição da semana passada. E eu fico imaginando quando os personagens passavam pelos pontos onde eles ergueram os altares. Imagine as memórias que vêm, o momento que ele teve com Deus ali. Então, os altares eram para marcar territórios e para trazer lembranças de momentos que eles tiveram com Deus. Então, aqui nas tirinhas, mostra bem certinho, ó. Ali aparece a promessa de Deus, capítulo 15, aliança, Sim. Depois o processo de andando ali, até chegar quando ele faz o altar e tem a vitória no altar. Eu gosto muito desses pontos que o pastor Hélio colocou ali, mas o capítulo 12 é o chamado. É a resposta de Deus contra o capítulo 11, onde tem Nimrod, Torre de Babel. Né? Então o capítulo 12 é o chamado ali. Abraão é chamado ali para servir, né, a palavra. Capítulo 15 é a promessa. E o capítulo 22 é a prova. Então, se a gente pudesse classificar capítulo 12, chamado, capítulo 15, a promessa, 22,
a prova no Moriá. E aqui o texto, né, essa reviravolta, né, que é a palavra tradução aqui, né, quando Deus faz essa reviravolta, Deus ele pega Abraão, né, e na trajetória de Abraão tem essa mudança no nome, o próprio nome dele é mudado, pai de nação para pai de muitos, o próprio Isaac, né, o nome dele, né, riso da alegria. Então tem muitos nuances nessa história de hoje aí, desses altares para recordar, que a gente vai começar a pontuar cada um deles aqui dessa história, né? Muito bem colocado, meninos. Vocês estavam falando e eu estava tentando resumir isso em uma palavra, e eu acho que aqui quando eu olho para a tirinha de Abraão, eu penso na palavra processo. Abraão é chamado e ao longo do processo ele é transformado em Abraão, pai da fé. Porque dá a entender, assim, um leitor, você vai fazer uma leitura básica, rápida. Sim. Parece que você lê um capítulo de, aconteceu aqui, já no outro dia já aconteceu. Não. Desde quando ele aceitou lá o chamado, desde quando foi colocado sobre ele, né? Sim. Então, assim, ele aceitou a graça. Há quem diga que não, graça é só para o Novo Testamento. Não, ele aceita a graça lá já no Antigo Testamento. Sim. Então, tem todo um processo de anos. Mais de 17 anos se passam ali dentro de um processo de aceitação, de renúncia de si mesmo. E hoje a gente pode recordar quantos pregam sobre a história de Abraão, sobre o altar que ele levantou. Então, assim, tipo assim, são memórias que jamais serão esquecidas. E o mais interessante disso aqui é que quando a gente chegar no céu, a gente vai falar, e aí, Abraão, como é que foi? Como é que foi lá? Já pensou ele poder falar daquele momento? Extraordinário. Ele vai contar pra gente se já tinha fundo musical, se ele ouviu um fundo musical naquela hora, do apelo e tal. Já pensou, rapaz? Eu vejo uma coisa bem interessante aqui, é a promessa com relação à bênção, né? O Bereshit, né? Assim, o Bereshit, o início, mas... Você fala muito difícil, né? Mas... Todo mundo sabe o que é esse negócio? O poder da bênção, né? Do Barak. Que língua é essa? Fala para os ouvintes. Na língua original, quando fala Abraão, é a bênção. Abraão é o cara da bênção. Poder e autoridade. Deus, ele chama Abraão para ter um contraste com o que estava acontecendo na época. Sim. E ele é um restaurador de altar. Ele restaura o altar. É o exemplo que Deus colocou. Vem cá, você vai ser a pessoa que vai restaurar os altares. Eu vou te dar poder e autoridade para isso. Então ele vai nessa jornada. Ele sai lá de Harã com o pai dele, Terá, depois vai ali para Ur dos Caldeus, depois vai ali para Canaã. Então essa jornada dele, né, de longa caminhada, mostra para Abraão, né, que Deus ele tem esse olhar para restaurar os altares. E a lição trata disso. Né? Uma mente distraída passa despercebido isso aí, mas Abraão ele foi chamado justamente para essa questão. Maravilha, pastor Natanael. Vamos puxar a promessa para a galera de casa entender melhor? Gênesis 12, versículo 1 em diante. Coloca na tela aí pra gente, Mateus. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da terra da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abrão é pai exaltado. Abraão, pai de muitos. E o Beresh aqui, que a promessa da bênção, vem nesse texto para ele. Entendi. Então ele passa a ser agora o homem da bênção. É, homem da bênção. Poder e autoridade. Então ele sai, né, pastor, de 75 anos ali, nesse momento, 2.400 quilômetros de jornada, né, até chegar em Canaã. Para que isso acontecesse, para essa realidade acontecer na vida dele. Só que essa bênção, toda essa promessa que o pastor Natanael está falando, ela é condicionada. Sim. Então ela não é simplesmente, vou derramar a minha bênção e vai lá e faz. Não, é condicionada à aceitação ou não dele. Então aqui aparece o convite, né? Sai da tua terra e se você fizer isso, acontecerá isso. Agora, se você optar por outro caminho, como outros personagens que tem na Bíblia, ou como a gente vê hoje, então o caminho será diferente. Agora, se você me escolher, então você vai ser uma bênção, o teu nome será estendido, você será reconhecido pelas nações, e não é porque você é bom, ou muito bom, ou se acha muito bom. É porque Deus é bom. Então, se Deus é bom e você aceita o que Deus tem para você, então vai acontecer isso. E aqui alguns pontos importantes, aqui você tem vários pontos, você pode fazer uma semana aqui inteira, mas essa parte da bênção é muito interessante, porque bênção é bondade. Então, quando Deus diz assim, te abençoarei, então toda a minha bondade. Sim. Eu não consigo imaginar um homem assim, que recebeu toda a bondade de Deus. E aí, dentro da promessa, fala assim, se você receber toda a minha bondade porque você me escolheu, agora você seja
a bondade, seja a bênção. A bênção. Já pensaram num homem assim? Não, é difícil de No compreender. nosso campo pecador? Então, é interessante a gente notar como Deus trabalha. Que ele pega pecadores, porque Abraão era um pecador semelhante a nós. Sim. E ele diz o seguinte: eu vou derramar a minha bênção sobre você, porque você é uma ferramenta extremamente importante para um momento importante da história. Agora, imagina o seguinte. Tem um versículo na Bíblia, lá no Novo Testamento, que diz assim: Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Você citou ainda agora, Hélio, sobre a questão da graça. Abraão creu e foi salvo pela graça, realmente. A graça de Deus é o que você acabou de falar. A bondade, você vai receber toda a minha bondade. Você não merece, você não tem o que você fazer para receber, mas você vai receber toda ela. Agora imagina, naquele tempo, eles viviam em comunidades por uma questão de segurança. Porque as outras famílias, tribos ou nações atacavam para tirar comida, tirar despojos, tirar toda a riqueza e faziam escravos, matavam os homens e tudo mais. Agora, Abraão recebe um desafio. Vai sair de perto da família, não sabe se vai voltar a ver, não tinha comunicação fácil, vai ter que andar pelo deserto, como narrou Natanael aqui, 2.400 quilômetros. Cara, teve que ser um passo de fé. E ali começa a história de Abraão da fé, né? Ouvir a promessa e crer nela. Trazendo para os nossos dias, só para a gente aplicar um pouquinho, quando a gente fala hoje de promessas, hoje os jovens têm promessa também, o povo tem promessa também, a Bíblia traz as promessas de Deus. Mas do mesmo jeito que foi difícil para Abraão crer, hoje é difícil também? O que vocês acham? Eu vejo assim, o que era a promessa? A promessa foi do quê? Da terra e da semente, que era o filho que viria. Então foram duas promessas de Deus. Abraão, ele não viu consumar, ele não viu a terra, a posse da terra. Ele não teve a posse da terra. Ele viu, claro, Isaac ali, mas ele não viu essa multidão. Ele não contemplou essa multidão. Quando o pastor Hélio colocou aqui essa questão de uma condição, era uma condição mesmo. Deus chamou Abraão, um cara de 75 anos, já maduro, os dias até deles, para ir para uma promessa. Algo que não era concreto, ele não viu isso acontecer. Então uma promessa está baseada em 3 elementos que eu acho interessante que a lição coloca também ali. Primeiro, edificar. Segundo, adorar. E segundo, entregar. Você edifica porque você constrói. Você adora porque você confia. E você entrega o seu melhor. Então esses 3 pontos dentro da bênção que Deus coloca do Berec é importante. E Abraão, ele fez isso. Ele saiu abre aspas aqui, pro obscuro, sem conhecer. E quantas vezes na nossa vida nós saímos e confiamos na promessa, com dúvida, mas confiamos. Tirando as nossas questões, deixando de lado nossas opiniões para acreditar no que Deus está colocando. E isso é confiança, né? Esses são os mistérios, né? Que eu vejo os mistérios de Deus, assim, para alguns de fora são as loucuras de Deus, porque quando você olha para a história, não tem nada a ver aqui, mas assim, não está no texto da lição, mas você olha para a história de Noé, né? Imagina as pessoas olhando para um cara construindo um barco. Imagina, você olha para Abraão e fala, mas você tá bem, você tem dinheiro, você tá bem estabelecido, tua família, tudo Sim. Tu tá indo embora para onde? Vou indo aí. Sim. Eu acho que ele estava sintonizado já na Rádio Novo Tempo, o ouvido dele, entendeu? Porque tem que ter uma sintonia, não é assim simplesmente. E tem que ter uma convicção muito grande de que ele está fazendo a coisa certa. Como outros personagens que tiveram que mudar, quebrar paradigmas, romper com familiar, enfim. Então, assim, a gente, ao longo da história, a gente tem pessoas que se desprenderam para fazer a vontade de Deus, porque entenderam o projeto. E entenderam que era Deus falando diante de tantas vozes, eles entenderam que era a voz de Deus. E hoje nós temos os legados, que são as lembranças. Por exemplo, o Poço de Jacó. Sim. Tá lá. Então, eles passavam pelo Poço de Jacó. Betel, casa de Deus, tinha um altar lá. Então, eles aqui mais ou menos, né? Então, Moisés passou por aqui. Então, hoje nós temos ou podemos lembrar dos milagres, das promessas, para nós não nos esquecermos. Porque se a gente esquecer do nosso passado, Sim. nós não teremos futuro. E muito bem colocado isso por você, Hélio, porque assim, quando a gente olha agora, olhar para o passado faz vislumbrar o futuro. No tempo nos nossos dias, nós olhamos para Abraão. E se formos vislumbrar o futuro, nós temos uma promessa que nós esperamos, a promessa da volta de Cristo. E quando eu olho Gênesis 12, 6, eu estava pensando aqui, Abraão chega e a terra que foi prometida está toda dominada pelos cananeus, amigo. Não tem a perspectiva de que, tipo, vai ser fácil, vou dominar, vou conseguir. E aqui tem alguns aspectos da promessa. Abraão ainda não tinha um filho, então como que ele ia ser uma grande nação? E sem ser uma grande nação, como que ele dominaria toda aquela terra? Então a promessa estava distante de ser concluída, mas ele creu.
E ele não viu os resultados da promessa. O que temos que lembrar, pastor Gabriel, E aí- é que o Abraão já era um homem rico, né? Sim, já era um homem de posse. Proeminente, Já tinha servos, estável, já- tranquilo. Não precisava dessa jornada. De jeito maneira. Tava tranquilo ali, né? Exatamente, mas agora imagina o seguinte, trazendo para os nossos dias. Eu tava parando para pensar esses dias e pensando assim, promessa da volta de Jesus. Quantos jovens me falam assim, pastor, tá muito distante de concluir. Tá muito distante de chegar. E quando a gente pega e olha para as promessas, às vezes se a gente não crê e pensar que é pelo poder das nossas mãos, nós não vamos crer de verdade, porque a gente não consegue concluir. Diante disso, Gabriel, eu vejo assim que a promessa ela pode estar ameaçada em algumas circunstâncias. O que eu entendo. Sim. Por nós, né? Então, o que eu entendo disso aí? Que quando o ser humano, nós somos especialistas em olhar para o problema. Sim. Então a gente, quando tem um problema, a gente já desanima. Ah, tem um problema, tem um grande muro, eu não consigo pular o muro, eu não consigo transpor aquela barreira. Então os problemas, para nós, seres humanos pecadores finitos, fazem com que né, a gente desista de alcançar ou receber a bênção que já está programada. Sim. Então, o próprio ser humano, ele se limita a ficar dentro de uma caixinha fechada para que ele nem receba a bênção. Que é o caso aqui, por exemplo, que você citou. Então, Abraão chegou lá, os inimigos estavam lá. Como Caleb e Josué, eles chegaram lá para conquistar a terra, tinha um monte de gente lá. Então, eles tiveram que fazer uma reforma, ao ponto de chegar lá e falar assim, olha, eu deixei isso aqui, Deus falando, deixei esse pouco de povo aí para ser um teste para vocês. Como é que vocês vão reagir diante disso? Porque as orientações eu já disse para vocês, ó, entre e conquiste a terra, não pode fazer aliança. Sim. Eles fizeram aliança, se deram mal. Sim. Então, assim, quando a gente olha para o problema não pode nos impedir de receber a bênção que já está programada para nós. Sim. Muito bem colocado isso. E ameaça. Obrigado. E ameaça. Não, de verdade. Sim, sim. Porque muita gente, às vezes a gente só olha para os problemas. Quantas vezes a gente recebe por aí reclamação, ah, pastor, a igreja está esvaziando, ah, pastor, a sala de jovens está vazia, ah, pastor, aqui não dá certo, ah, pastor, aqui não funciona o desbravador, ah, pastor, aqui não funciona a mordomia. Mas é porque, em vez de olhar para Deus, as pessoas estão olhando para os problemas. Tem gente que olha para o problema e vê uma oportunidade. Sim. Por exemplo, olha, ali tem a tribo inimiga está ali, mas Deus diz que é meu aquilo lá. Sim. Então, se eu entrar lá e fizer o que Deus mandou que eu fizesse, então aquilo ali vai se reverter em bênção. Então, isso aconteceu com vários outros personagens que viram uma muralha, tocaram as trombetas ao redor e Deus fez a Jericó parte foi dele. derrubado. É isso Entendeu? aí. E tem outro ponto importante. A promessa foi confirmada. Deus confirmou a promessa. Sim. No nosso caso, em alguns momentos, a ameaça vai surgir, o problema vai acontecer, e aí? Nós não podemos limitar o poder do Espírito Santo. Tem pessoas que limitam o poder do Espírito Santo pela sua trajetória. Um jovem que nunca estudou, não fez faculdade. Qual que é a história que ele vai ter? Ah, eu não consigo estudar porque eu vim da família simples, eu não consigo, eu não tenho dinheiro. Essas desculpas não podem limitar você. Você tem que confiar no poder do Espírito Santo. Ele quer te dar o extraordinário. A experiência que você está passando agora não pode limitar a sua fé. É o que nós conversamos aqui, que o senhor falou agora, mencionou agora. Então, na história de Abraão, Deus confirma. Abraão estava lá tristão. Abraão, vem cá, conta a estrela aí, Abraão. A vista desarmada, que se fala, né, na linguagem, né? Quantos... Você consegue contar, sei lá, 100 estrelas, sem perder a conta, 200 estrelas. São milhares. Milhares, tá vendo, Abraão? Esse é o que eu quero fazer com você. Até os dias da atualidade, considerando o céu infinito. Totalmente. Então, assim, Abraão, eu quero dar isso pra você. O incontável, o extraordinário. Aquilo que ninguém sonhou, você vai ter. E mais legal disso aí também, sabe o que é? Deus deixa lá, por exemplo, assim, olha, aqui tem uma promessa, você tem até uma ameaça que pode fazer com que você perca a promessa, se você não confia plenamente, mas o interessante aqui é que o final de tudo é se o sujeito aqui, ele aceita o desafio de Deus, cumpre o propósito que foi estabelecido, e ele vence em nome de Deus ali, o que é exaltado não é a pessoa, é o próprio Deus, porque ele deixa lá a barreira, deixa o inimigo para mostrar para todas as hostes celestiais Sim. e para o inimigo que ele tem alguém fiel que cumpriu a palavra e ali ele venceu, não porque ele vence, mas porque Deus já deu a vitória. Exatamente. Então, assim, isso acontece ao longo da Bíblia em várias situações. Olha, Deus é exaltado porque o fiel, ele venceu. Então, se um jovem está lá na faculdade, lá tem uma barreira lá, eles vão olhar e falar assim, nossa, aquele rapaz é diferente, aquela moça é diferente. Você vê, tinha um problema aqui, a gente convidou, ele não veio. O que tem de diferente nele? Eles vão saber que existe um Deus no céu Sim. que está, por exemplo, os meninos que estavam na fornalha.
Então, o verso 29 do capítulo 3, um rei pagão, ele reconhece que não há nenhum outro Deus que possa fazer o que os deuses dos meninos fizeram. Eu não sei se eles eram jovens, mas acho que eles eram desbravadores, porque os desbravadores são fiéisinhos, né? Eles são... Bem, nem tá sei se distorcendo A gente não tem aqui. como comprovar, mas historicamente não tinha idade de guerra, mas eram jovens. Já tinham acabado a faculdade. Já tinham... Mas vocês entendem, então, que... Não tem base que o pastoreiro... Eles tinham acabado a faculdade dos caldeus já tinham formado. Se fossem homens de guerra, teriam morrido na guerra. Fato. Então tinham menos de 20 anos, Assim, isso é um fato. Mas a gente entende que Deus, ele é exaltado porque o fiel, ele se compromete. Exatamente. E aqui eu vejo uma coisa interessante na Bíblia, que eu acho que para os nossos dias isso se aplica muito. Deus não precisa convencer a gente das suas promessas. As pessoas estão humanizando Deus ao ponto de pensar que se Deus fala, ele precisa te convencer do plano. Deus não precisa convencer nenhum ser humano do seu plano. Ele falou, o plano está estipulado. Deus não é homem para se arrepender e nem homem para voltar da sua palavra. Sim. Então Abraão tinha consciência disso. Sim, Quando sim. Deus falou, amigo, vai ser esse o plano, Abraão seguiu. E mesmo na noite que Abraão é visitado por Deus para ser animado, Abraão não tinha voltado para sua terra, na casa dos seus pais ou na casa da sua família, falando assim, não, isso não vai dar certo, vou voltar para cá. Ele ainda estava no caminho. Deus volta para animar ele por misericórdia, mas ele não havia desistido do caminho. Sim. E hoje em dia é muito comum a gente ver, como o pastor Hélio falou, como você colocou também, Natanael, as pessoas, Deus prometeu, mas tá tão difícil, eu vou olhar para esses problemas, vou usar isso como desculpa e justificativa para eu desistir do caminho. Mas mesmo Abraão, os erros que ele cometeu foi tentando antecipar a promessa. Então ele não sabotou. Claro, foi uma sabotagem porque ele quis fazer algo que não era da parte dele. Mas ele não declinou, não desistiu. O erro dele foi não acreditar que isso ia acontecer nos seus dias e ele tenta antecipar a bênção. Ele tenta antecipar a promessa que era um departamento de Deus, não é dele. Mas ele não sabota, ele não desiste, ele não. Assim, ele antecipa as coisas. Então, Sim. às vezes, nós podemos errar nisso aí também. De Sim. querer antecipar os sonhos de Deus. Um Sim. exemplo, um jovem vai casar ali, tá meio desesperado, apareceu, vem cá você, e tal. Será que é essa? Ou é esse que Deus colocou pra você? Então tem que deixar Deus agir na sua vida. Sim, mostrar. E uma coisa muito interessante, a promessa de Deus traz propósito. Tem gente que confunde promessa de Deus com o resultado que ele espera obter da mão de Deus. Se Deus prometeu, então significa que Deus vai me dar meu carro, vai curar a minha família, vai me dar o dinheiro. Não é isso. Promessa de Deus na Bíblia é: vou te dar salvação e um dia vou te dar o céu. Isso traz um propósito para a existência daqueles que creem. Por quê? Eu caminho na terra, sei dos sofrimentos que vou passar. Em alguns momentos vou perder, em outros momentos alguns vão morrer, em outros momentos alguns vão ser pobres, alguns vão passar fome. Mas a promessa de Deus traz paz e traz propósito. Porque eu sei que na minha caminhada, apesar de difícil, Deus cumpre sua palavra. E se eu estou com ele, eu continuo indo na direção do céu. Por isso que em cada altar que Abraão levantava, e você vê no texto ali, nesse caminhar do capítulo 12, até o desfecho final do 22, onde tem o altar onde ele amarrou o filho, cada altar era uma lembrança, né? Era uma confirmação da promessa de Deus. Então, quando ele fazia um altar, ele estava o quê? Entregando para Deus. Ó, eu confio, estou aqui, continuo confiando. A lição diz que cada altar levantado de Abraão era um memorial de bondade. Olha aí. Uau. Então, assim, esse é que a gente não tem noção, né? Mas quando ele passava e montava o altar, então... Restaurava, né? Ou restaurava, ou ele montava o altar. Então, o altar ele tem muitas aplicações. Então, desde o sacrifício, que a gente já mencionou e tal, de marcar ali um território. Mas ali, quem passava ali, quem montou esse altar? Foi Abraão que passou aqui e montou. Ele é um homem bondoso. Sim. Então, ficava o altar da bondade de Deus na vida dele. Sim. E aí, imagina que todos que passavam ali falavam assim, esse aqui é um altar de bondade. Sim. Entendeu? Não apenas de sacrifício, mas de bondade. Então, assim, o que Deus quer fazer na nossa vida, na vida do jovem, porque nós somos o Abraão moderno. Podemos errar, podemos antecipar, podemos aceitar ou não. A gente é a mesma coisa. Agora, o que Deus quer fazer na nossa vida é, primeiro, Ele quer refazer ou construir, se não há ainda, um altar de bondade no seu coração. Esse é um passo importante. Segundo, Deus quer marcar um território na vida de um fiel. Sim. Então, o que ele quer dizer assim, esse aqui é meu. Ele quer mostrar para todo mundo que você é dele. E ao mostrar para todo mundo, ele será exaltado. Então, assim, dentro dos altares de bondade de Deus, dentro desse processo aí,
ele confirma quem de fato ele é na nossa vida. E outro ponto importante, a promessa pode ser ameaçada, mas pegando o gancho que o Hélio falou aqui, a memória. Uau! A memória, a transmissão do conhecimento. Na história de Abraão, eu vejo esse caminhar de ele confirmando. E a lição, acho que de quarta ou quinta, coloca bem claramente isso, né? Que nós precisamos transmitir, não esquecer dessas memórias. E as memórias devem ser passadas para outras gerações, para aqueles que estão conosco. E Abraão passou isso para o filho, e o filho viu isso, e o filho subiu com ele no monte, se permitiu ser amarrado, e quase chegou na hora do holocausto ali, porque a memória é importante. A gente se esquece. Nós temos memória curta. E no Brasil ainda mais. A história é complexa pra gente. A gente esquece facilmente da provisão de Deus. O ser humano é abençoado num dia, no outro, já esqueceu da bondade de Deus, já está pestanejando, reclamando, falando que está sendo abandonado. Então nós precisamos resgatar as memórias. Não podemos esquecê-las. E é curioso, você colocou aí, tem aquele pensamento, né? Só vamos temer o futuro se esquecermos o que Deus fez no passado. Abraão tinha consciência disso. Sim. Mas como o nosso tempo está passando, vamos falar, enfim, do centro da história de Abraão. O que faz Abraão deixar de ser só Abraão para se tornar Abraão, pai da fé. Um dia, Abraão está na sua casa, tranquilamente, chega o maior desafio de sua vida. Abraão, pega teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, vai para o Moriá e sacrifica-o. E aí? Não dá nem para a gente cogitar isso, né? Eu quero ler aqui, ó, 1 Coríntios 10, capítulo 13. Sim. Se der para colocar na tela, fala assim, ó. 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel e não vai permitir que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento para que possais suportar. Eu gosto muito desse texto quando tem a história do capítulo 22 de Abraão. É um texto que me dá muita luz, sim, me dá muita segurança em saber que, por mais provas que tenhamos, e Abraão foi a grande prova. Ele foi no auge ali, ó. Família, uma ordem e um local. Sim. Família, o filho dele estava ali em jogo. Uma ordem, que Deus deu a ordem para ele. E um local para ele ir. Então, essa sequência desafiadora, ele foi confrontado com isso. Ele foi confrontado no espelho, né? Com essa realidade. Né? E ele teve que ir. Teve que decidir. Nem falou com Sara. Foi debaixo de um pano. Se ele falasse, não ia deixar. A mulher não ia deixar, com certeza. Agora, você vê que foi um teste extremo. Sim. E o teste extremo foi vencido com fé extrema e muita obediência. Né? Então, assim, Deus não vai tentar além das nossas possibilidades, mas ele vai até o extremo, até a extremidade. E ele venceu com fé extrema e muita obediência. Então, assim, ele tinha uma plena concepção de quem era Deus, do que Deus queria para ele e de como ele ia fazer. Ele tinha um entendimento. Para nós, ao olharmos as escrituras, parece loucura. Parece loucura. Para as pessoas que estavam olhando também de fora, loucura. Como é que o menino, como é que o pai, como é que eles chegaram nesse acordo, como é que eles entenderam. Ó, mulher, fica aqui que a gente vai dar uma voltinha aí. Uhum. E se voltar só um? Tanto é, né, que o texto ele fica do percurso da casa até o Moriá foram 3 dias. Sim. O texto omite o que aconteceu nesse período. Eu costumo classificar esse período como período de Sim. clima de cemitério. Imagina Sim. que clima terrível naquele lugar. Sim. Imagina. Não clima há de morte. Eles podem ter conversado, mas o texto omite, o autor bíblico, Moisés, ele não fala, ele não mensura qual foi o diálogo, qual foi a conversa. E alguns até remetem aos 3 dias de Jesus ali, aquela questão do número 3. Mas há um silêncio aqui, porque Abraão sabia o peso da sua responsabilidade e o que Deus pediu para ele. Deus pediu o melhor que ele tinha, que era o filho da promessa. Sim. Ele não estava entendendo isso aí. Como assim? É o filho da promessa. Já mandei o outro embora. Esse aqui que vai ser o meu herdeiro. Ele que vai... Eu não tenho mais como fazer outro filho. Estou com mais de 100 anos aí. Agora, eu vejo também uma questão aí nesse ponto de realinhamento. Abraão esperou quase 20 anos pelo filho. O filho nasce. O filho se torna o centro da vida de Abraão. Abraão ama o filho com tudo que tem, tudo quanto é coisa boa é pro filho. O centro do acampamento virou o filho. O menino era o centro da vida de Abraão. E por algum momento, Abraão se distraiu de tal maneira que Abraão amou mais a bênção do que o abençoador.
E agora, quando Deus chama Abraão para o desafio, Deus está vendo até onde vai o coração de Abraão e, ao mesmo tempo, está realinhando o coração de Abraão na direção certa. Porque agora, quando Deus fala, você vai ver que no final, quando Abraão está lá com o cutelo, Deus fala assim: Abraão, agora eu vi que você me ama mais do que você ama seu filho. Então, agora as coisas voltaram ao caminho certo, então agora você pode seguir na direção certa. O auxílio divino, né? Eu vejo assim, a lição acho que comenta na quinta, Abraão ali naquele caminhar, ele se pega, Hélio, na promessa, na bênção. Peraí, isso aqui é uma bênção. Ele se pega nas experiências dos altares que ele anteriormente erigiu. Ele se pega ali no livramento que ele também resgatou, né, o sobrinho, naquela batalha épica, que uma quantidade menor, que estava lá 312, algo assim, venceu quase 4 exércitos. Então, ele se pega nisso, na experiência dele. Qual é a nossa experiência, jovem? O que você está construindo aí? No que está baseada a sua fé? Então, do que a gente está falando, assim, volto ali, porque para aquele que está ouvindo a gente, assistindo a gente, parece assim, nossa, chegou naquele momento e tal, e Deus operou um milagre e tal, mas tem um texto aqui na lição que diz assim, olha, para desenvolver uma amizade vibrante com Deus é sempre recordar daquilo que Ele fez por nós. Então, não foi simplesmente assim. Não. Abraão, ele veio construindo, e Deus veio construindo ao longo da história tudo que você está falando, as vitórias, os altares, as conversas que Deus teve com ele, a aparição que Deus teve com ele na tenda. Então, assim, Deus veio construindo na vida dele. Isso foi um degrau após o outro, e foi crescendo e tal. Uma escada. Ao ponto dele chegar numa maturidade. Não foi simplesmente suba lá e vai lá. Sim. Ele chegou numa maturidade e falou assim, realmente Deus... ele precisa de algo para mudar a história. Sim. Então não foi simplesmente ele chegar lá e falar assim, vou sacrificar meu filho. Ele entendeu que o filho dele era um símbolo de libertador. A lição de quinta fala assim, ó, Abraão aprendeu a confiar em Deus como seu ajudador. Em tempos de terrível crise, o altar do Moriá lembrava Abraão de como, e no momento certo, Deus havia se pronunciado e o sacrifício seria substituído para Isaac ser poupado. Nossa, você viu que ele leu tipo a mim rodor? Você é fera, hein, velho? Agora, meninos, eu tava olhando pra história, toda vez que eu olho pra essa história, eu não consigo pensar, eu não consigo ir pra um final diferente no seguinte ponto. Abraão chegou lá, Deus está realinhando a vida dele, como a gente já falou, ele está crendo. E aí a pergunta que eu me faço é, o que eu tenho que sacrificar? Ou melhor ainda, o que nós temos que sacrificar para que Deus volte a ser o centro da nossa vida e o centro da nossa história? Se a gente se colocar na posição de Abraão, tá fácil essa daqui. Alguém sacrificaria o filho? Muito provavelmente, não. Porque Deus pede coisas muito mais simples hoje para a comunidade de hoje, a gente não sacrifica. Deus pede assim, tem um marco na sua vida, o sábado, guarda o sábado. Muitos dizem, arrumam desculpas para não guardar o sábado. Cuida da sua alimentação. Outros arrumam desculpas para não cuidar da alimentação. Vem me servir, vem me adorar, vem na igreja. Outros arrumam desculpa para não estar na igreja. Então, se a gente não sacrifica coisa pouca para realinhar a nossa vida com Deus, quem dirá um filho? Abraão se tornou o pai da fé porque ele foi no extremo da obediência, no extremo da fé, não porque ele era um fanático, mas porque ele de fato era um filho de Deus que acreditava no seu Deus. Então a gente precisa entender na sociedade de hoje que ser filho de Deus é muito mais do que frequentar uma igreja, carregar uma Bíblia ou simplesmente se dizer cristão. É confiar na promessa e ir indiferente ao que acontece. Mas a gente tá... Nosso tempo já acabou aqui da lição. E aí eu vou pedir para vocês deixarem os recados finais de vocês agora para nossa galera que tá em casa. Acho que no último quem começou foi o pastor Hélio. Então hoje quem começa? Pastor Natanael. Recadinho final. Eu vejo aqui um princípio de substituição. A gente acabou não falando muito, mas no momento apoteótico ali, o Cordeiro apareceu. Jesus, Filho de Deus, para morrer. Simbolizando a morte de Jesus na cruz. Então Abraão, ele fez a parte dele e Deus cumpriu a parte dele também. Se nós fizermos nossa parte, o Senhor certamente já fez a dele e vai confirmar em nossa vida. É importante nós entregarmos o nosso melhor para ele. E os nossos altares, né? Entregar para ele o nosso melhor e a nossa vida, né? Colocar nas mãos do Senhor para que ele transceda, seja extraordinário em tudo que é aquilo que a gente imaginar, Deus pode fazer muito mais por nós. Amém. Obrigado, pastor Natanael. Pastor Hélio, seu recado para a galera de casa. Ao longo da Bíblia, vários personagens, ou praticamente todos, tiveram que tomar as suas decisões. Alguns deles são mais lembrados do que outros,
porque são histórias mais pontuais. Por exemplo, essa que nós estamos vendo, a de Moisés, né? São pessoas que foram libertadores, foram importantes para mudar todo um conceito, quebrar alguns paradigmas, né? Agora, o que você precisa deixar é só você sabe. Então, é uma coisa muito particular. Então, o teu sacrifício hoje não é o mesmo sacrifício deles, mas todos nós temos que pontuar coisas na nossa vida que precisamos deixar, que às vezes nos afetam mais ou menos com relação à nossa espiritualidade. Então, assim, se nós entendermos que nós precisamos ser amigos de Deus, e como na lição da semana passada nós falamos dos inimigos ou do inimigo, então se você é um amigo de Deus e quer ser um amigo de Deus, primeiro conheça Ele profundamente, ouça o que Ele está falando para você, siga o caminho que Ele está pedindo, ore a Deus, busque a Deus e Deus vai falar com você. Essa semana Deus falou comigo numa ação muito importante, eu precisava resolver um negócio e eu antes de ir para resolver eu falei, Deus, está nas tuas mãos. Cheguei lá, Deus fez algo extraordinário, porque era vontade, eu entendi que era vontade dele e ia acontecer do jeito que ele queria que acontecesse. Então nós precisamos entender o que Deus está pedindo para o momento. Não é a gente que vai falar assim, não, Deus, o que é? E ele vai mostrar. Muito bem colocado, pastor Hélio. Nós precisamos compreender a vontade de Deus. Bem, meu recado final para você é: não fique preocupado com o deserto. Abraão entrou no maior deserto de sua vida, que foi levar seu filho para Moriá. Foi 3 dias de prova, mas no final desses 3 dias de prova, ele se sagrou a Abraão, o pai da fé, mostrando que vale a pena confiar no Senhor. Não sei qual é o deserto que você está passando, mas siga confiando nas promessas e tenha certeza que a galeria da fé que começou aqui na Bíblia está terminando de ser escrita nos céus. E quando Jesus voltar, você vai poder abraçá-lo nas nuvens dos céus. Obrigado você que ficou até aqui agora com a gente. E vocês, meninos que estão aqui conosco até o final, mais uma lição, já fica o convite para mais episódios, tá? Então a gente vai marcar mais episódios com vocês. No próximo trimestre eu volto. Então vamos orar para a gente terminar agora. Pastor Hélio, você ora para a gente? Muito obrigado, meu Deus, meu Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, Senhor. Derrame suas bênçãos sobre a vida de cada ouvinte, de toda pessoa que estiver assistindo, estiver entrando em contato com esse material. Abençoe cada um, por favor, porque o Senhor tem bênçãos programadas para todos nós. Amém. Cuide dos teus filhos, dos teus jovens, dos meninos e meninas que estão precisando da tua ajuda neste momento. Eu oro e intercedo por cada um deles em nome de Jesus. Amém. E todas as pessoas do planeta agora dizem... Amém. 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 Valeu, meninos. Obrigado, pessoal. Até semana que vem no Pega a Lição. Valeu!